Olá, querido irmão, querida irmã, graça e a paz da parte do nosso Senhor, amém? Que alegria podermos estar aqui mais uma vez estudando a palavra do Senhor. Agora, né, as nossas aulas têm sido postadas à segunda-feira, tá? Então não perca, as nossas aulas elas estão sendo baseadas no livro de Eclesiastes e Cantares, né? De acordo aqui com a nossa revista, tá? E você pode estar interagindo com a gente aí toda segunda-feira. E se você não conseguir acompanhar na segunda-feira, você pode também acompanhar a qualquer momento, né? Entrando nas nossas redes sociais, neste caso no YouTube, né? Tá salvo lá, tem aulas de EBD, você pode entrar lá, ok? Queridos, então sem mais delongas, quero orar com você, dando abertura a essa aula. Depois nós leremos o texto sagrado e vamos aqui meditar neste livro abençoado e abençoador, em nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor? Querido eterno Deus, louvamos e bendizemos o teu nome, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui para aprender um pouco mais da tua palavra. Obrigado a Deus pela revelação que o Senhor me deu, através, ó Deus, desse estudo, abrindo o meu entendimento, me permitindo compreender um pouco mais sobre o livro de Cantares de Salomão. Que nós possamos agora aqui, Pai, crescer, Pai, através desse estudo, entendendo um pouco mais sobre essa literatura e, Pai, baseado nesse entendimento, podendo, Senhor, crescer e sermos mais parecidos com Cristo e podermos entender melhor o teu projeto, não apenas para a nossa vida em particular, mas como casais, como membros de uma igreja, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, desde já agradecidos, no nome e por amor a Jesus que oramos. Amém. Amém, queridos. Deixa eu colocar aqui o PowerPoint para você acompanhando com a gente aí, tá? Vamos lá. Aí, ó. Nosso material de hoje, tá? Aqui, ó. Aí, Cantares, Poemas de Amor, é o nome desta lição, tá? Então, qual é a intenção? O que a gente pretende alcançar aqui para que você possa sair diferente? Conhecer detalhes históricos e panorâmicos importantes para estudar o livro. Desenvolver um amor exposto no livro dentro das relações matrimoniais e seus princípios dentro da relação com Deus. E também vivenciar os ensinos deste livro, tá? Então, esse é o objetivo. O que você sabe sobre o livro de Cântico dos Cânticos? Gente, não sei você, mas em relação a mim, eu confesso para você, eu não me recordo de ter escutado pregações dentro deste livro, confesso para você, tá? Estou realmente até ansioso aqui, em um momento desses, ter um momento de pregação em cima do livro de Cantares, porque eu mesmo nunca ouvi, nem palestra para casais. Eu só vi gente citando versos, mas pregando sobre o livro eu não vi ainda. Então peço a Deus que me dê discernimento e sabedoria para pregar sobre esse assunto. Não sei você aí, de repente interaja conosco aí na rede, aí falando o que você já ouviu. Numa próxima aula pode vir ajudar aí a tua contribuição, tá? Então, vamos lá. Algumas características aí deste livro, tá? A autoria e data, realmente Salomão, né? Acredita-se que tenha sido ele o autor, né? Mais aceito, entre os séculos 9, né? E 10 ali antes de Cristo. Ele não trouxe o 10 aqui, mas acredita-se que tenha sido mais ou menos no período, no século, né, 9 antes de Cristo. O gênero literário é um ciclo interligado de cânticos e poesia de amor. O esboço do livro fala do quê? De namoro, noivado, casamento, problema e reconciliação. Né? Nada tão diferente, né, queridos, daquilo que a gente mais ou menos já sabe aí no cotidiano. Você que é casado, ou que namora, ou que está noivo, sabe que essas coisas acompanham a relação. E aqui a quem se direciona a Sulamita, ou Sunamita, né? A esposa de Salomão. Cantares para hoje. Uma forma de familiarizar-se com o livro de Cantares é memorizar esse esboço simples citado. Isso ajudará você a se lembrar do desenvolvimento do livro. Tente recitar o esboço para o seu colega de classe. Isso aqui, caso nós estivéssemos aqui, né, presencialmente, mas não estamos, né? Então, olha aqui, ó, os métodos de interpretação, queridos.
que existem. Isso aqui é teologia, tá? Aproveita aí, para você que tem chamado aí para missões, chamado pastoral, aproveita aqui essa dica que lá no seminário você também verá essas coisas aqui, tá? Então, interpretação alegórica, que é uma metáfora estendida de relação entre Deus e a sua igreja. Um tipológico, que é uma metáfora estendida sem ignorar a sua historicidade, tá? Dramático, que entende que é uma peça teatral para ser encenada em um palco, ou literal ou natural, narrativa que descreve fatos reais, tá? Então são os métodos de interpretação aí: alegórico, tipológico, dramático e literal ou natural. Tente lembrar, às vezes, que você ouviu um sermão sobre o livro de Cantares. Qual foi a abordagem seguida? Tente citar as ilustrações específicas do sermão. Olha só, como eu falei, eu mesmo não ouvi. Você já ouviu uma mensagem lá em Cantares? Eu não tive esse privilégio ainda. Quem sabe, né? Mas pretendo pregar, como eu já disse no início, sobre o assunto. A teologia aqui bíblica de Cantares, né? Vamos lá, deixa eu só ver aqui, para eu não me perder aqui nas minhas anotações, tá? Aqui, ó, teologia bíblica, poesia de amor, a história de amor, sensualidade e sexo, sexualidade saudável, relacionamentos íntimos humanos, plataforma para se falar sobre sexo entre o povo de Deus. Eita bênção! Verdade, importantíssimo e não tão observado, hein? Vamos ver se a gente consegue tratar disso aqui de maneira mais alongada, aqui fazer um comentário mais pastoral sobre isso, beleza? Ilustração, Deus e seu povo. Tema abordado em uma leitura bíblica geral, liderança do esposo, aliança, bodas, exclusividade. Relação de amor no casamento entre o homem e a mulher assemelha-se à relação entre Deus e o seu povo, né? Então essa é a ilustração aqui da teologia, né? É uma poesia de amor e também Deus e o seu povo, ilustra Deus e o seu povo, tá? Já pensou que razão do divórcio ser tão abominado por Deus é que o casamento representa a união de duas pessoas, como a Trindade representa a união indivisível de três pessoas? Pense nisso. Olha só que interessante, né, o que ele nos traz aí. Que, meus irmãos, assim como existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, um único Deus, né, em três essências, né, assim também o casamento, o mistério do casamento, né, nos mostra o quê? Um homem e uma mulher tornando-se uma só carne. Então, assim como o Pai, Filho e Espírito Santo não se dissociam, também entende-se que o casamento tinha essa intenção. O Senhor tinha essa pretensão em relação ao casamento, né? Que ele também fosse uma união indivisível. Olha só, coisa bonita aqui, essa tônica, né, que ele traz aqui, o autor traz, né? Então, gente, esse livro aqui, ele é muito mal interpretado, né? O livro de Cantares, é muito mal interpretado nos nossos dias. Então, aqui, a conclusão. Esse livro nos ajuda a celebrar o que foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto e no compromisso matrimonial, né? Então, aqui nós temos esse PowerPoint, né, que foi um auxiliador para a gente aqui, mas vamos bater um papo ainda, gente, sobre Cantares de maneira um pouco mais detalhada agora, tá? Já fechei aqui o compartilhamento? Já, ótimo. Então, meus queridos irmãos, aqui, ó, se você for dar uma olhada comigo, você pode olhar lá em 1 Reis 4, 29 ao 34. 1 Reis 4, 29 ao 34. Deixa eu abrir aqui o texto sagrado. 1 Reis 4, 29 ao 34. Diz assim: Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que todos os homens do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o israelita, do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e a sua fama espalhou-se por todas as nações ao redor.
compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota dos muros. Também falou sobre animais e aves, os animais que rastejam, os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Então, olha só, este foi o homem que escreveu aí Cantares, né? Olha o nível, o entendimento deste homem, né? Então, gente, Cantares é um livro escrito por um sábio, e que bem provavelmente, como a gente já viu ali na síntese do PowerPoint, ele trata do quê? Da relação entre o homem e a mulher. Naturalmente, essa é a expressão mais tranquila. Só que junto com isso, nós vemos também, por que não, a relação de Deus para com a sua igreja. Por que que a gente pode olhar dessa forma? Porque o próprio Senhor, né, lá em Efésios, usa a analogia do casamento também para tratar do relacionamento do Senhor para com o seu povo, de Cristo para com a sua igreja. Então, tem nada de estranho nisso, tá? Então tem os dois elementos lá, né? Homem e mulher, numa expressão de amor, e também nós vemos aqui elementos da igreja. Então esse é um livro bastante negligenciado pelas pessoas. Alguns acham que ele nem deveria estar compondo a Bíblia Sagrada, não deveria estar no cânon bíblico, né? Porque acham que o assunto é muito subversivo, né? Subversivo falar de sexo, falar de intimidade, mas dentro dos padrões do casamento, esse é um assunto santo também, né? E que deve ser tratado sim. Talvez porque ele aborde também um tema em comum para muitos, né? Ou seja, uma coleção de poemas hebreus que celebra a experiência do amor entre o homem e uma mulher, né? Então, gente, é um poema que descreve o homem e a mulher e exaltam beleza, energia, sofrimento, a felicidade e também o amor, né? Então, é isso, né? A gente já falou na síntese no PowerPoint inicial, mas olha só mais alguns detalhes aqui, ó. Primeiro, tópico primeiro, características do livro. Foi escrito por Salomão entre o século IX e X, né, comumente aceito por Salomão. Alguns entendem que escreveram em nome de Salomão também, tá? Mas nós entendemos que foi Salomão aí que é o autor, porque o nome dele é citado algumas vezes aí no livro, tá? Gênero literário, né? Cântico de poesia e amor, né? Já falamos aqui, né? O esboço do livro, namoro, noivado, casamento, problema e reconciliação, direcionado à esposa de Salomão, né? Também, que método é? O método de interpretação alegórico, que seria a metáfora entre Deus e a sua igreja. Tipológico, metáfora estendida, sem ignorar a sua historicidade. Dramático, uma peça para palco, né? Ou literal, natural, narrativa que descreve fatos reais, né? A ilustração, né? Que é Deus e o seu povo, né? Tema abordado uma leitura bíblica geral, liderança do povo, aliança, bodas, exclusividade, relação do amor e casamento entre homem e mulher que assemelha-se ao Senhor e ao seu povo, como a gente já leu lá na introdução, tá? Então, queridos, sobre autoria e data já falamos, né? Tal, o gênero literário também, esboçando e abrindo um pouco mais aqui, a aceitação maior da autoria é dada a Salomão, né? Como já dissemos, pelo fato dele ser citado diretamente aí no próprio texto, tá? Então, 7 versos, né? Falam aqui que Salomão está sendo citado aqui, tá? Muitos estudiosos do Antigo Testamento afirmam que as experiências do livro de Cantares dizem respeito ao início do reinado de Salomão, quando o coração dele ainda pertencia a uma só mulher e não tinha sido influenciado por muitas mulheres idólatras e também pela poligamia que marcou o final do seu reinado, tá? John MacArthur lembrou que dos 117 versículos de Cântico dos Cânticos são reconhecidos pelos judeus como parte dos seus escritos sagrados. Então, os próprios judeus compreendem, né, aqui Cantares como livros sagrados, por isso está também no nosso cânon bíblico aqui, né? É muito claro o fato do livro estar no cânon e, portanto, os ensinos têm a mesma autoridade espiritual que os outros livros da Bíblia, tá? Gênero literário, como a gente já falou aqui, né? No hebraico, o nome do livro é Cântico dos Cânticos. A forma singular, cântico, talvez ela indique a natureza de um livro que é um ciclo de vários cânticos relacionados a um tema central, tá?
e não uma coleção de cânticos de amor desligados um dos outros. Então, entende-se como um único cântico que está distribuído, né, em vários versos, em várias frases, tá? Então, tá ligadinho aqui. Por isso, cântico dos cânticos, um único cântico, né? O gênero literário é uma poesia de amor, né? A poesia no Antigo Oriente Médio é marcada pela franqueza, pela abertura, pela ternura, tudo isso misturado a uma ardente expectativa. As descrições amorosas explícitas objetivando o amado e a amada. Então, né, esse é o foco, né? Alcançar o coração do amado e amada com palavras elogiosas, tá? Por isso é uma descrição da alegria dos amados quando se encontram, com expressões como beijar-se, 1:2 lá, Eclesiastes 1:2, tocar-se, acariciar-se, Eclesiastes 2:6, e cheirar-se, Eclesiastes 7:12. Olha só, né? Coisas deliciosas para se fazer dentro do contexto do namoro, né? Do casamento propriamente dito, né? O esboço do livro, uma tentativa simples de esboçar Cantares, é dizer que nele há quase todas, se não todas, as fases que um casal atravessa num relacionamento, desde a aproximação, começando com o namoro, até a lua de mel. Para o Dr. Carlos Oswaldo Pinto, o livro é uma descrição do namoro, noivado, casamento, seguido dos problemas do casamento e, finalmente, a reconciliação. Veja só o esboço, olha só o esboço de Eclesiastes. Fase da conquista, Cantares, né? Fase da conquista, Cantares 1. Casamento e cerimônia, Cantares 3. A noite de núpcias, Cantares 4. A vida matrimonial, Cantares 5. A renovação do amor, Cantares 7. E a essência do amor, Cantares 8. Eita, que coisa linda, né, gente? Olha só, toda a vida conjugal sendo esboçada aqui em Cantares. Quem é a esposa de Salomão, já falamos aqui, né? É a Sulamita. Alguns entendem como Sunamita também, tá? Uma mulher natural, né? Habitante da cidade de Sunem, que é parte da terra prometida que foi dado a Issacar, né? Issacar, em Juízes, Josué 19:18, né? A bela Abigag também era do povoado chamado Sunem. A Bíblia de Estudo Almeida relata que o nome Sulamita é aparentado com a palavra hebraica shalom, que significa paz, prosperidade e felicidade. O método de interpretação desse livro, né, queridos, como a gente viu lá na síntese no início, existe a interpretação alegórica, que é uma metáfora estendida, ou seja, no livro há elementos que constituem figuras de linguagem. O problema dessa interpretação é olhar para as escrituras e a gente começa a ver tudo de forma alegórica. Perigoso, né, usar a forma alegórica para interpretar, tá? Fica bonito, justificaria algumas coisas, mas tira a biblicidade, a aplicação também para a nossa vida. Mas olha a interpretação tipológica. A diferença básica nessa linha de interpretação da anterior é que a tipológica não ignora a historicidade. A tipológica reconhece o relato veterotestamentário ligando a um paralelo com algum ensino neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento, cumprimento do Antigo, né? Então, essa versão não ignora a história, ela leva em consideração também, o que nos permite, como o texto disse, fazer pontes com o Novo Testamento para aplicação para a nossa vida, tá? A interpretação dramática, que entende que isso foi escrito para um teatro, para uma peça teatral falando sobre o amor humano, tá? Então, essa é a interpretação dramática. E a interpretação literal ou natural. Por fim, aqueles que interpretam esse sentido literal natural. Segundo esse método, Cantares é interpretado exatamente como a narrativa descreve os fatos. Uma série de poemas que falam clara e explicitamente a respeito dos sentimentos, desejos, interesses, esperanças e temores de dois jovens enamorados. Para estes, Cantares não é somente uma exaltação do amor humano. Para estes, Cantares é tão somente uma exaltação do amor humano. Essa ideia não é de fácil aceitação para aqueles que entendem que a Bíblia não iria tratar de assuntos tão humanos, para não dizer carnal.
Também, nessa última interpretação, temos algumas ramificações. Aqui os entendem o livro como o amor de um homem e uma mulher e que também interpretam a disputa de dois homens. Opa! O rei e o pastor citados no livro pelo amor de uma mulher. Talvez, num outro nível, a Bíblia ofereça uma gama de interpretações, como vimos. Por isso, já constitui emocionante desafio estudar esse livro. É emocionante estudá-lo, né? Mas também podemos caminhar num meio termo, onde de fato se trate do casamento, né, entre um homem e uma mulher, da relação amorosa entre os dois, e também que faça uma ponte aí entre o Senhor e a sua igreja, né? Olha só o que esse tópico da interpretação diz também. Nessa série de lições, optamos por interpretar Cantares pelo método natural ou literal, por entendermos que sexualidade, diferente do que muitos pensam, é uma dádiva de Deus e que está apresentada em toda a Bíblia. Ao percebermos que a Bíblia condena a sexualidade fora dos padrões do Senhor. Não somos apenas seres espirituais e intelectuais, somos também seres sexuais. Ué, então precisamos conhecer, à luz da palavra de Deus, essa temática também. A teologia bíblica em Cantares. Destacamos dois elementos teológicos comuns em Cantares. Segundo Tramper Longman III, em seu comentário sobre Cantares, que não está traduzido para o inglês, olha só. O peso primeiro, poesia de amor. O peso da introdução tem sido para demonstrar e descrever o livro de Cantares como um poema de amor. À luz da história da interpretação, não dá para ignorar o óbvio significado sensual do livro. É fundamental insistir que Cantares destaca um importante aspecto da humanidade, que é o amor à sexualidade também. Aqui não podemos negar, você e eu sentimos essas coisas. Não podemos negá-las, então precisamos aprender a tratar dessas coisas. Em resposta ao questionamento, o livro de Cantares está fazendo... O que ele está fazendo no cânon? Muitos perguntam, né? Então, este livro trataria de um assunto de grande importância para a nossa vida, por isso que ele está aqui, principalmente em termos de princípios neotestamentários. Sem um alicerce para a vida cotidiana, sem a dimensão do amor cristão bíblico, que contém sensualidade e sexualidade, como algo santo e saudável, tá? Então, esse é um papel importante aí de Cantares, tá? Mas, como já falamos aqui, ela é a ilustração também do relacionamento de Deus e o seu povo. Isso também está contido aqui na interpretação de Cantares, né? O relacionamento de Deus com o seu povo Israel no Antigo Testamento e também a nova aliança, né? Ao qual o Senhor, volta e meia, usa o casamento para ilustrar no Novo Testamento. Qual que é a conclusão que a gente chega? Ao perguntar o valor de Cantares, percebe-se que o valor do relacionamento conjugal sadio entre marido e mulher, que se citam completos no casamento, porque quando um não completa o outro, há a possibilidade de acontecer vários problemas. Cantares também se coloca ao lado de outras passagens clássicas das Escrituras que exaltam a pureza do afeto e do romance conjugal, como está lá em Gênesis 2:24, Provérbios 5:15 a 23, 1 Coríntios 7, 1 a 5, Hebreus 13:4 e 1 Pedro 3, 1 a 7. Afirma John MacArthur, portanto, este livro nos ajuda a celebrar o que foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto matrimonial, no compromisso matrimonial. Então, meus irmãos, essa é uma introdução aqui sobre o livro de Cantares, para você que vai nos acompanhar nessas próximas lições, tá? Sobre Cantares, né? O amor perfumado, eita, já é aí a tônica da próxima lição, já é o tema da próxima lição. Tá aí uma introdução, então, sobre o livro de Cantares, né? Poemas de amor. Nos acompanhe, então, nas próximas aulas, né? Hoje foi apenas uma introdução. Nos acompanhe nas próximas aulas sobre esse tema tão importante, polêmico, né? E que essas polêmicas vão se desfazer a partir de agora, a partir dessas aulas. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de tratarmos esse esboço aqui e que o Senhor possa nos ajudar e nos abençoar, Pai, a entender esse livro e que aquilo que parecia uma polêmica até então se desvende diante dos nossos olhos e que nós possamos celebrar o Senhor. Também através, Pai, dos nossos relacionamentos, Pai, matrimoniais, dos nossos namoros, noivados, entendendo, ó Pai, que quando o padrão é
preservado dentro da relação humana, Pai, o Senhor é honrado também, até mesmo através da nossa sexualidade. Nós oramos agradecidos por esse entendimento, por essa libertação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.